Deus tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Palavras do profeta Isaías, capítulo 25. Justamente hoje essa palavra chegou forte em mim, porque o dia de hoje, para mim, todas as notícias com relação ao que está acontecendo na Ucrânia são vexame para mim, um sinal de que a gente perdeu como humanidade, como sociedade, que nesses tempos, de uma história tão recente de duas grandes guerras, a gente consiga, né, e toda a sequência com a Guerra Fria, a gente consiga ainda, a gente testemunhe um ato tão grande de vexame. Então, de alguma forma, essa é a minha oração hoje, que Deus, sim, tire de toda a terra o vexame, esse vexame da guerra, esse vexame do desejo de poder, ou seja, sei lá o que está motivando esse povo. E do Novo Testamento, Evangelho de Lucas, já o nosso pai Abraão fez o juramento de conhecer-nos, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Que nós possamos, nessa noite de hoje, nesse pequeno grupo, nessa nossa pequena comunidade, adorar o nosso Deus, que nos santifica por sua graça, por seu amor, e aprendermos com a sua palavra nesse profeta. Eu tô super animada para ouvir Tarcísio falar hoje de Malaquias. Boa noite, Pablo, seja bem-vindo. A gente tá gravando, tá bom? Aí você fica à vontade, se quiser compartilhar, perguntar, você pode fazer aqui, ou então pelo chat, e pode fazer ou mandar mensagem para mim, mas melhor faz aqui, depois qualquer coisa eu corto da gravação. Pode falar. Foi sem querer. Levantou a mão? Então tá, Tarcísio, tá contigo, vamos avaliando. Tá bom. Vamos avaliando como é que fica a tua conexão, e aí qualquer coisa a gente desliga as câmeras aqui também, tá bom, querido? Tudo bem, pastora. Qualquer coisa, se eu cair aqui sem saber, né? Porque às vezes tem isso no Google Meet, a gente fica falando, a senhora manda mensagem no WhatsApp. Tá bom. Para mim ficar atento. Tá aqui com o WhatsApp na mão, qualquer coisa, vocês avisam. A internet está um pouco estável aqui, né? Também, se tiver muito ruído externo, vocês avisam no chat, viu? E aí eu tento fechar a janela para diminuir, se estiver atrapalhando. Tá bem tranquilo. Então, gente... Tá. Então, hoje a gente vai estudar sobre o livro de Malaquias, não é? Na nossa Bíblia cristã, é o último livro aqui na Bíblia protestante, né, por assim dizer, do Antigo Testamento, é o último livro. Não sei se é na Bíblia católica, é o último livro do Antigo Testamento, mas acredito que não seja. Se alguém tiver essa informação aí. Eu vou conferir já com. Tá, porque eu acredito que ainda tem os outros, né, na Bíblia católica. Eu acho que os outros se seguem a Malaquias. Mas, enfim, nas nossas Bíblias evangélicas, o livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica também não é o último livro, né, porque a divisão é o contrário, mas esse é um livro especial, né, por essa posição dele. Então, eu dividi o nosso estudo em basicamente 3 tópicos, né? Falar um pouquinho sobre a autoria do livro de Malaquias, sobre a data, o contexto em que ele foi escrito, e, por último, a gente vai mergulhar um pouco no conteúdo da obra. O que o livro de Malaquias fala? É um livro curto, então a gente vai tentar, se o tempo der, percorrer aqui quase todo o livro naquilo, fazendo recortes, né, no que eu achei assim, mais importante para falar conosco hoje, certo? Então, primeira coisa, a autoria do livro, né? Vamos ler aqui o versículo 1 de Malaquias, capítulo 1, versículo 1, que diz, né? A palavra do Senhor
Na católica encerra em Malaquias também, então tá certo. Não sabia. Então, Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, todos nós, acredito eu, estamos acostumados a pensar no livro de Malaquias como tendo sido escrito por um profeta chamado Malaquias, não é? Acho que é a visão mais comum. A gente pensa, tem um livro profético chamado Malaquias, o primeiro versículo diz isso, palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, então esse livro foi escrito por um profeta chamado Malaquias. Mas isso não é verdade. Eu até lembro, quando eu estava no seminário, meu professor de Antigo Testamento fazia um trabalho que era o terror de todos os alunos, acho que mais do que o TCC, porque era um trabalho que era 60 páginas para a gente fazer esse trabalho. A gente tinha que pegar todos os livros do Antigo Testamento, colocar o autor, a data, o conteúdo, fazer um resumo esquemático de todos os livros do Antigo Testamento. Era um trabalho assim mesmo, era o período inteiro só para esse trabalho. E aí, quando chegou no livro de Malaquias, eu me impressionei. Quando eu estava fazendo lá o meu estudo de Malaquias para o trabalho, eu vi que Malaquias não tinha sido escrito por um profeta chamado Malaquias, né? Que isso era um engano de tradução. Então, o nome que hoje aparece em nossas Bíblias, traduzido por Malaquias, na verdade é uma palavra hebraica chamada Malak, né? Que significa simplesmente meu mensageiro. Então, é uma profecia, não é? Uma mensagem de Deus entregue pelo seu mensageiro. Ou seja, Malaquias não é um nome próprio, mas designa um mensageiro anônimo de Deus, encarregado de entregar sua mensagem ao seu povo. Então, Malaquias não é um profeta, é um mensageiro anônimo, ninguém sabe que é esse mensageiro. Por exemplo, os próprios judeus reconhecem a dificuldade de identificar o autor de Malaquias. Os targums judaicos, né, que são escritos judaicos bem antigos, eles atribuem esse mensageiro como sendo Esdras. Então, eles atribuem a escrita do livro de Malaquias por Esdras. Certo? Foi uma forma que os judeus aí antigos tiveram para tentar resolver o problema, né, desse mensageiro anônimo. Bem, mas os estudiosos dizem quase com certeza que esse livro foi escrito por um sacerdote levita, um sacerdote que escreveu essa mensagem. Ou melhor, mais provavelmente por um grupo de sacerdotes levitas que estavam ali preocupados com o culto no templo de Jerusalém. Então, esse grupo de sacerdotes seria, então, o Malak, o mensageiro de Deus, que entregaram essa mensagem e compuseram esse livro. Há um versículo muito interessante, no capítulo 2, versículo 7, que aponta para isso. Capítulo 2, versículo 7 de Malaquias diz o seguinte: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, né? É o Malak, é justamente o sacerdote que devem guardar esse conhecimento, que devem dar a instrução da lei do Senhor. Então, os estudiosos apontam como o livro de Malaquias tendo sido escrito por um grupo de sacerdotes, certo? Outra coisa obscura, assim, no livro de Malaquias é a data em que o livro foi escrito. Não há um consenso sobre a época em que Malaquias foi escrito. Quer ver uma coisa? A pastora Franciele me deu uns materiais de apoio para fazer o estudo, que situavam a escrita de Malaquias em uma época, e hoje ela mandou uma foto, acho que é de uma Bíblia de estudo, que situava Malaquias em uma outra época. E a gente vai ver como situar, como a datação do livro é importante para a gente entender determinados textos, porque se foi escrito em uma época, aquele texto significa uma coisa. Se ele foi escrito em uma outra época, ele significa uma outra coisa muito diferente. Então a gente vai tentar entender essa questão da datação do livro aqui. Alguns estudiosos, e acho que a maioria dos estudiosos, afirmam que o livro foi escrito antes da reforma promovida por Esdras e Neemias, em 445 a.C. Isso é importante. Alguns estudiosos, creio que seja a maioria, né, segue por essa linha, de que o livro foi escrito antes da reforma de Esdras e Neemias, em 445 a.C.
Então, antes, isso é importante. Então, o livro, ele parece ser escrito antes da reforma, por quê? Porque o livro, ele mostra que o povo era muito apático em relação ao culto e aos sacrifícios. Bem, se o povo está sendo tão apático em relação ao culto e os sacrifícios, deve ter sido antes da reforma de Esdras e Neemias, porque a gente viu lá que esses caras eram muito chatos, muito ferrenhos, né? Com a questão do culto, do sacrifício, tinha que ser tudo certinho. Então, como é que tão pouco tempo depois, né, eles já estavam tão apáticos? Então, se tende a situar o livro de Neemias antes, ou o livro de Malaquias, perdão, antes das reformas empreendidas por Esdras e Neemias, porque o livro ele retrata uma certa apatia e tal, inclusive boa parte do conteúdo do livro diz respeito a isso. Isso explicaria também a crítica ao divórcio dos homens judeus em relação às mulheres judias para se casarem com as mulheres estrangeiras. A gente vê que isso é uma polêmica muito grande nos livros de Esdras e Neemias, né? Que eles forçam os homens judeus a se divorciarem, porque eles haviam se casado com mulheres estrangeiras, né? Os casamentos mistos, e lá eles então forçam eles a se divorciarem para voltarem aos seus casamentos. E o livro de Malaquias tem um trecho importante sobre isso, sobre essa questão aí do casamento. Eu quero que a gente leia aqui dos versículos 10 até o versículo 16 do capítulo 2, que é a parte que trata disso. Então a gente vai ler esse texto aqui, esses 6 versículos, na ótica de uma escrita, de uma situação, de uma data antes da reforma de Esdras e Neemias, tá? Porque se tivesse sido depois, por que ele estaria batendo na mesma tecla, né? Então vamos ler aqui, Malaquias capítulo 2, versículos 10 a 16, diz assim: não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados pelo mesmo Deus? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Então aqui a gente está interpretando essa aliança como aquela aliança de manter a linhagem pura, né, de não se casar com pessoas estrangeiras e tal. Judá tem sido infiel. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um deus estrangeiro. Então, esses versículos estão falando daquela situação que Esdras e Neemias também combateria alguns anos depois. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos Exércitos. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor com lágrimas, choro e gemidos, porque ele não olha mais para as ofertas, nem as aceita da vossa mão com prazer. Mesmo assim perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude. Então, se o livro foi escrito antes da reforma de Esdras, ele está falando aqui dos casamentos que tinham entre pessoas judeus, entre homens e mulheres judeus, não é? Então ele está dizendo, Deus é testemunha entre esses casamentos, entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel. Ou seja, é como se os homens tivessem abandonado seus primeiros casamentos com mulheres judias e adquirido um outro matrimônio com mulheres estrangeiras, embora ela fosse, né, então ele continua, versículo 14, embora ela fosse tua companheira, a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem em corpo e espírito. Por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, e que ninguém seja infiel para com sua esposa desde a juventude. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que se veste de violência, diz o Deus de Israel. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Então, alguns estudiosos leem esses versículos nessa ótica. Bem, o livro foi escrito antes da reforma de Esdras e Neemias, então qual seria a situação? Os homens se separaram de suas mulheres judias para se casarem de novo
com mulheres estrangeiras. Então, Deus está condenando isso, o que mais tarde também Esdras e Neemias condenaria, certo? Então, nessa situação de datação, o livro teria sido escrito por volta de 465 a.C., certo? Então, essa é uma visão do livro. Foi escrito em 465, antes da reforma de Esdras e Neemias. Então, essa seria a maneira de interpretar esse texto, como se os homens judeus tivessem se divorciado de suas primeiras mulheres judias para se casarem de novo com mulheres estrangeiras, certo? Só que o problema é que a gente não tem evidências disso. Quando a gente vai ler Esdras e Neemias, não diz que eles se divorciaram de suas mulheres para se casarem com outras mulheres, né? É como se eles sempre tivessem sido casados com mulheres estrangeiras. E aí vem uma outra datação do livro. Se o livro tivesse sido escrito depois da reforma de Esdras e Neemias, o livro de Malaquias, na verdade, está condenando a reforma de Esdras e Neemias, porque está dizendo, olha, nada justifica a separação daquela primeira mulher com a qual tu se casou. Olha só que interessante. Então, uma mesma passagem, dependendo da época em que ela foi escrita, ela vai ter um significado completamente diferente. Se ela tivesse sido escrita realmente antes da reforma de Esdras e Neemias, ela segue mais ou menos na mesma linha de Esdras e Neemias. Agora, se ela tivesse sido escrita depois da reforma de Esdras e Neemias, ela vai combater aquela reforma. E eu lembro do estudo, né, porque é chocante, a pastora leu lá o trecho para a gente, e a gente fica assim, poxa, isso não é algo que se justifica lendo cristologicamente esse texto hoje, né? Que Esdras e Neemias fizeram as pessoas se separarem e as mulheres ficaram abandonadas. Então, se Malaquias foi escrito depois da reforma, ele mesmo já está reconhecendo que aquela atitude de separação, não é, violenta até dos casais, que se deu na reforma, ela não se justifica. E agora a gente vai reler esse mesmo texto com essa outra ótica. Certo? Por quê? Porque o livro de Malaquias traz Deus como Deus de todos os povos. Não só dos judeus. Olha o versículo 11 do capítulo 1. Diz algo muito interessante. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente. E em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente já vê uma direção clara de universalismo da soberania de Deus, do poder de Deus, reconhecendo que Deus é Deus de todas as nações. E o mais decisivo é o próprio versículo 10, com o qual se inicia a polêmica do divórcio. Olha só, versículo 10 do capítulo 2, com o qual se inicia o trecho sobre o divórcio. Diz algo muito interessante. Não temos todos o mesmo Pai? Olha só. Não fomos criados pelo mesmo Deus? Claro que são perguntas retóricas, não é? Por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Não é? Lá no versículo 14, porque o Senhor é testemunho, tem sido testemunho entre ti e a esposa que adquiriste desde a tua juventude. Não se justifica aquela separação para a qual foste infiel, embora ela fosse a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não foi o Senhor que fez deles um só espírito? Então, a gente pode ir lendo todo esse trecho com uma outra ótica, se o livro realmente tivesse sido escrito depois de Esdras e Neemias. A gente pode até torcer um pouquinho realmente para que seja isso, né? Mas, de qualquer modo, ficam indicações. E é claro, isso é claro em toda a Bíblia, não é? Para quem tem uma leitura que não é fundamentalista da Bíblia, a Bíblia é polifônica, ela tem muitas vozes, não é? E isso se verifica numa leitura acurada das Escrituras. Então, a datação do livro de Esdras, ela não é precisa. Ela pode ter sido escrito, ele pode ter sido escrito um pouquinho antes da reforma de Esdras e Neemias, mas também pode ter sido escrito um pouquinho depois da reforma de Esdras e Neemias. Eu coloco no colo de vocês, então, para decidir com qual leitura vocês ficam, tá certo? Esse é o desafio existencial aí para vocês, não vou dar nada de mão beijada, vocês têm que ler. Dizem que a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do lado, né? Não dizem isso? Então,
que o autor aí nos ilumine para uma leitura aí mais correta. Então, passado esses prolegômenos meio chatinhos de autoria e data, agora a gente vai entrar para a questão da mensagem do livro de Malaquias, certo? Bem, o livro de Malaquias, então, ele é composto de 6 unidades literárias bem claras, bem definidas. Então, a gente vai ver cada uma dessas unidades aqui do livro de Malaquias, tá certo? Então, a primeira unidade, ela vai do capítulo 1, versículos 1 a 5. Os versículos 1 a 5 do livro de Malaquias tratam de um tema. Que tema é esse? Javé ama Israel em contraste com os edomitas. Aqui há um contraste muito grande entre o amor que Deus tem por Israel, por Jacó. Paulo até se usa do famoso versículo aqui de Malaquias. No entanto, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Não é? Tá aqui, versículos 2 e 3. Paulo vai usar isso lá em Romanos, esse mesmo versículo, né? Amei a Jacó e rejeitei a Esaú, ou aos edomitas, né, que são os descendentes de Esaú. Então, esses versículos de 1 a 5 do capítulo 1 tratam sobre isso. E falam da destruição de Edom. São uma provável referência aos ataques que os árabes fizeram contra os edomitas alguns anos antes, né? Então, a promessa é que Edom nunca mais fosse reconstruída, né? Que é uma mensagem de amor por Jacó, mas de rejeição por Esaú, ou seja, de amor por Israel, mas de rejeição por Edom. E é interessante, porque eu nunca vou me esquecer disso, daquele estudo que a gente fez sobre a história, né, de Deus. E o primeiro estudo, eu falei, as evidências da Bíblia, da própria Bíblia hebraica apontam que Javé foi conhecido primeiro entre os povos edomitas. Né? É interessante isso. Como há indícios no próprio Antigo Testamento de que Javé era um deus ali que se situava ao sul da Palestina, no território de Edom. Muitos textos antigos do Antigo Testamento, alguns textos bem antigos, falam de Javé, de Deus vindo do sul, vindo do território de Edom. E agora, quando a gente chega aqui no limite do Antigo Testamento, já há uma rejeição a Edom, né? Mais uma vez aí a Bíblia tendo muitas vozes, certo? E contextos diferentes depois. Muitos séculos depois, os edomitas, então, seriam rejeitados. Bem, vamos então aqui para a segunda unidade do livro de Malaquias. Ela vai do versículo 6 do capítulo 1 até o versículo 9 do capítulo 2. Uma unidade maior, que tem aí basicamente o mesmo tema. Que tema é esse? Do que esses versículos falam? Que Javé, que Deus detesta os animais impuros que são oferecidos no altar pelos sacerdotes. Então, esses versículos falam sobre isso. Os sacerdotes estavam levando animais impuros, que era extremamente, já era rejeitado pela lei mosaica. Então, tem até um versículo que fala sobre isso, né? Imagina se tu chegasse diante de um oficial, de um homem importante, para tu dar esse mesmo animal para ele, o mesmo animal que tu sacrifica para mim, animais defeituosos, qual seria a reação dele, não é? Então, há aqui uma contestação muito grande de Deus pelo que os sacerdotes estão apresentando ali no altar. Então, aquilo que eles estão fazendo, a forma leviana e desleixada com a qual eles estão ministrando o sacerdócio, é para Deus como se eles estivessem quebrando a aliança que Deus tinha feito com Levi. Então, é uma traição àquela aliança, certo? Porque eles estão apresentando animais de qualquer jeito, os animais impuros, etc. e tal. E ainda há uma série de advertências contra esses maus sacerdotes. Então, é disso que fala essa segunda unidade literária do livro, que vai do versículo 6 do capítulo 1 até o versículo 9 do capítulo 2. Eu separei 2 trechos aqui para a gente ler mais atentamente, e agora é um momento para a gente discutir, para a gente conversar, certo? Porque são versículos que falam muito para a gente hoje. Os primeiros, versículos 10 e 11 do capítulo 1, estão dentro dessa unidade literária, a segunda. Versículos 10 e 11 do capítulo 1. Alguém poderia ler?
para ficar mais... Eu posso. Tudo bem, Miriam. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês, não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra, e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Esses versículos são muito interessantes, porque olha só, claro que no Antigo Testamento isso a gente vê nos evangelhos, há toda uma centralização do culto de Jerusalém como o único culto legítimo a Javé, a Deus. Mas olha o que esses versículos estão dizendo. Deus diz, não, fecha a porta disso aí, que eu não quero mais isso. Não é? Eu queria que fosse alguém lá e fechassem as portas disso, porque eu não aguento mais o que vocês estão fazendo nesse tempo. E isso, assim, é muito radical. Deus rejeita o culto de Jerusalém, mas aceita o culto de outros povos. E aqui eu vou ler como povos pagãos, como povos que não conhecem a Deus. A Bíblia da Miriam tem uma tradução mais legal, como meu nome é grande em todos os povos, entre todos os lugares do mundo. Leia de novo, Miriam, versículo 11, começo. Está desligado o microfone. O microfone está desligado, Miriam. A gente não te ouviu, a releitura. Versículo 11. Eu sou adorado em todos os países do mundo, e em todos os lugares queimam incenso em minha honra, e oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Pois é, em todos os lugares do mundo. Olha só, ele está mandando fechar as portas do templo de Jerusalém, do culto de Jerusalém, que está sendo feito de qualquer jeito. Mas ele diz que em todos os lugares do mundo se oferece um verdadeiro culto a ele, não é? Oferece incenso e uma oferta pura a ele. Na minha tradução diz, do Oriente ao Ocidente. Meu nome é grande em todas as nações. Isso, assim, eu acho fantástico, né? Porque o povo da aliança está distante de Deus, mesmo no templo. E por que isso? Essa é a questão. Por quê? Enquanto todos os povos do mundo estão apresentando ofertas, não é? Sacrifícios, incensos que são agradáveis a Deus. Há uma passagem do Kierkegaard diz isso, traz uma reflexão que eu acho muito interessante. Ele faz uma pergunta: quem é que está mais perto de Deus? O cristão que no domingo vai para a igreja, que está lá no banco da igreja, o pastor está pregando tudo certo sobre Deus, só que o coração daquele homem está totalmente distante dali. O coração daquela pessoa está totalmente distante dali. Ele está pensando em outras coisas, ele não está nem ligando para aquilo. Ou um pagão que com reverência, com temor, com fascínio, com paixão, devota todo o seu coração diante de uma imagem. Quem está mais perto de Deus? Eu acho que esses versículos falam muito sobre isso. O Templo de Jerusalém, teoricamente, né, é o lugar onde os olhos de Deus estão voltados. Só que Deus está dizendo aqui, não fecha as portas disso aí, porque isso aí não está servindo para nada. Mas em todos os lugares do mundo, o meu nome é honrado. Pode falar, pastor. Na minha Bíblia aqui tem uma frase de Lutero sobre isso que diz assim: seria preferível abster-se da oração a orar de maneira nociva. Que oração é uma oração ruim, né? E eu fiquei lembrando de Jesus contando a parábola do publicano e do pecador, né? Eu acho que essa é uma possibilidade de entender uma oração nociva, mas é que ele tá falando mais de... Acho que é num outro momento em que ele fala da preguiça, né? Tô cansado.
Como se os responsáveis por fazer o culto tivessem com preguiça, tivessem cansado, não desse mais conta do serviço, né? Pois é. Há uma passagem de Jesus também que lembra a pessoa que ele disse que tem mais fé em Israel. Não é um judeu, não é? Pelo contrário, quando aquele centurião romano se apresenta, ele diz, está aqui, nem encontrei em Israel tamanha fé. Então, é interessante ver como aqui no limiar do Antigo Testamento a gente já tem essa direção, certo? Agora vamos, não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar, mas eu acho que são, assim, 2 versículos bem provocantes, não é? E para nós mesmos, nós somos cristãos, é claro que a gente tem orgulho da nossa fé e tal, mas como é que a gente está vivendo isso, né? Como é que está sendo a nossa relação? Está sendo uma coisa mecânica, só ali levando, empurrando com a barriga, né, como se diz? Como é que está sendo isso? Eu acho que esses versículos chamam muito atenção para isso, né? Porque às vezes a gente a gente acha que a fórmula vai resolver tudo, né? Que há uma técnica para o culto, há uma técnica para tudo isso, e a gente pensa que a técnica vai resolver. Não, a gente está fazendo tudo certo aqui, então está valendo. E aqui está apontando para a interioridade, pelo contrário, não é? É a interioridade que tem um peso muito grande. Jesus disse isso. Por que a oferta da viúva valia mais do que todos os outros? Por quê? Porque o que vale é a interioridade, é a forma como a pessoa está fazendo. Não é o exterior, não é a interioridade. Como é que está a nossa interioridade? Como é que está a nossa relação diante disso? Isso é o que está em jogo, certo? Vamos ler também dentro dessa unidade os versículos 5 a 7. Pode falar, pastor, se a senhora quiser comentar alguma coisa. Eu talvez bem ainda assim, mas até essa interioridade se transferiu para a exterioridade também. Porque o interior já não estava tão corrompido, fraco, né, distante do que Deus desejava, que até o exterior começou a ficar fraco, a ponto de fechar as portas. Se nem o exterior não está conseguindo fazer direito, né? Então fecha as portas mesmo. Exatamente. Vamos ler agora os versículos 5 a 7 do capítulo 2, que ainda está dentro dessa mesma unidade aqui de crítica aos sacerdotes. Versículos 5 a 7 do capítulo 2 de Malaquias. Alguém pode ler aí? Eu leio. 5 a 7, né? Isso, do capítulo 2. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que temesse com efeito. Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, esses versículos apontam para o verdadeiro sentido do sacerdócio, que é vida e paz. Isso é maravilhoso, né? E como isso fala para hoje, para literalmente hoje, né? Onde nações estão entrando em guerra e rumores de guerra ainda maiores e tal, e é claro que há muita religião fomentando tudo isso, né? Há muitos sacerdotes, mas qual é o verdadeiro sentido do sacerdócio? É vida e paz. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E esses versículos também falam qual o sentido do ritual. Para que existe um ritual? Né? E dele isso para que me temesse, e ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. É conexão com o sagrado, é reverência. Né?
Eu acho que isso é uma questão para os cristãos. Por que nós... Eu acho que é uma questão importante, pelo menos é para mim. Eu sempre me pergunto isso. Bem, eu sei que Deus está em todo lugar, o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, como diz Jesus, não é não nesse lugar, nem em cima do monte e tal. A gente não adere mais a uma centralização do culto, nem nada disso. A gente sabe do sacerdócio universal de todos os crentes e tal. Mas por que a vida em comunidade, a vida em igreja continua sendo importante? Qual o sentido disso? Não é? É a nossa conexão com o sagrado, certo? Ali o ritual expressa a nossa interioridade, que transborda para a exterioridade, que transborda para o material, para o real, para o verdadeiro sentido. Não é? Dele isso para que me temesse, e ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver a beleza do ritual, a beleza da liturgia, o significado. E essas coisas começam a fazer sentido para nós. Não é? Mas a gente tem que estar resolvido por dentro primeiro. E essas coisas vão fazer sentido. Esse é o sentido do sacerdócio, vida e paz. E esse é o sentido do ritual, da liturgia. Expressar isso, encarnar isso, não é? O ritual encarna até o calendário sagrado que a gente tem da vida de Jesus, não é? E a gente vai se lembrando e relembrando e mantendo a nossa conexão, porque, não sei para vocês, mas pelo menos para mim a tendência é ir me esquecendo. Né? Vou vivendo e vou me esquecendo. E aquele momento é o momento de conexão de novo, de se lembrar, de estar presente, de trazer à memória aquilo que traz esperança, né? Como diz o texto acho que é Lamentações que diz isso. Certo? Então, acho que esses versículos também podem apontar nessa direção, para o significado do sacerdócio, fazendo uma leitura cristológica aqui, entendendo o nosso sacerdócio universal, de vida e de paz. Temos que ser promotores de vida e paz nesse mundo. E também o sentido do ritual, da liturgia nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Então vamos aqui para a terceira unidade aqui do livro de Malaquias. Está nos versículos 10 a 16, que a gente já viu, não é? A questão do divórcio. Então, os versículos 10 a 16 do capítulo 2 de Malaquias, é que Deus repreende os judeus repatriados por se divorciarem de suas esposas para se casarem com mulheres estrangeiras. Essa é uma leitura, não é, se o livro tivesse sido escrito antes da reforma. Mas se o livro tivesse sido escrito depois da reforma, já aponta numa outra direção, numa crítica àquilo que foi feito durante a reforma, né, aqueles divórcios forçados e tal. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que se lembrar aqui é o papel social que o casamento tinha naquela sociedade, né? E o divórcio era uma catástrofe total na vida das mulheres, que ficavam completamente desamparadas, não é? Eu acho que nas duas situações, o texto está apontando para a proteção das mulheres, certo? A gente não pode se esquecer de que a mulher era totalmente vulnerável naquela sociedade. A gente vai ver os desdobramentos disso na época de Jesus. A escola de Shammai, dos rabinos, dizia que um homem podia se separar de uma mulher se ela queimasse o arroz, por assim dizer, né? Por qualquer coisa, por qualquer motivo, a mulher ficava desamparada. E aqui, por isso que eu acho que a gente tem que ler esse texto dentro do seu contexto, como uma proteção social para a mulher, para que ela não ficasse vulnerável, desamparada naquela situação, não é? Do homem querer se separar por qualquer motivo. Imagina como ela ficaria numa situação como essa. Então, de ambos os lados, de ambas as leituras, há aqui, acho que uma ênfase na proteção social da mulher, certo? O casamento, naquela situação histórica específica, era extremamente importante para isso, certo? Se uma mulher se casasse e o marido largasse por qualquer motivo, quisesse se divorciar, a mulher ficaria desamparada e
isso certamente deixaria ela ainda mais vulnerável. Para mim, esse trecho do capítulo 2 é o mais forte de todo o livro, assim. Justamente por trazer para a vida cotidiana o culto, né? Não só a adoração, não só no espaço litúrgico, não só no espaço no templo, mas essa adoração, essa consequência prática para a vida da gente, que a fé, o exercício da espiritualidade tem. Então, realmente, para mim, justamente esse trecho foi o que mais tocou meu coração na leitura. Isso aí. Mas eu acho assim, cara, o ser humano é inacreditável, porque esses mesmos versículos são usados de forma tão legalista por certas igrejas, né? Porque eu entendo esses versículos como uma proteção à mulher naquele contexto. E ele, tirado de contexto, é usado como uma ferramenta de escravizar a mulher, não é que ela tem que aceitar tudo, que ela não pode se divorciar do seu marido, que ela tem que aceitar aquilo como é, não é? Então, a gente sempre tem que estar atento também para trazer essas outras leituras aí tão ruins da Bíblia, não é? E que servem justamente ao oposto do que era a mensagem no seu contexto. Então, a gente vai agora para a quarta unidade do livro, que vai aqui do versículo 17 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 3. Tá? O que esses versículos falam? Deus promete enviar o mensageiro da aliança que purificará os sacerdotes infiéis e todos aqueles que praticam mal. Esses são versículos assim, muito importantes, tanto na tradição cristã, como tem uma reverberação muito importante nas nossas vidas hoje. Então, a gente vai ler primeiro aqui os versículos 1 a 4 do capítulo 3. Se alguém puder ler, eu agradeço. Versículos 1 a 4 do capítulo 3. Fica quieto. Eu leio. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. Está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Até onde? Até o versículo 4. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então, as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradecerão a Deus, como acontecia nos tempos passados. Certo, obrigado, Miriam. Então, esses versículos aí são bem... Principalmente o início do capítulo 3, né, o versículo 1 é bem conhecido de todos nós, porque é o versículo usado lá no iniciozinho do Evangelho de Marcos para falar da vinda de João Batista. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, a gente vê nesse primeiro evangelho, no primeiro evangelho escrito, né, que os estudiosos afirmam que é o Evangelho de Marcos, então, já uma apropriação desse versículo apontando para a figura de João Batista, mas todo o trecho, o mensageiro da aliança, a quem vocês tanto querem, virá ao templo. É claro que para nós cristãos, é claro que isso dentro do contexto em que o livro foi escrito, as expectativas e tal, é diferente, mas para nós cristãos que já lemos o Antigo Testamento com a nossa lente cristológica, tem um significado muito importante, né? Só um minuto, gente, que eu vou botar aqui o notebook para carregar, que ele está quase descarregando. Peraí.
Então, para nós cristãos, eu acho que esses versículos a gente já lê sentindo aquele gostinho de evangelho, não é? Quando a gente está lendo disso, o mensageiro que vocês tanto querem vai aparecer no templo, é claro que a gente já traz à memória a figura de Jesus no templo. E quem aguentará, quem suportará o dia da sua vinda? Quem vai permanecer de pé quando ele aparecer? É aquele escândalo que a figura do Messias, que a figura do Cristo traz nos evangelhos, não é? Ele será como um fogo, como um sabão para nos lavar. Então, todo esse texto evoca em nós cristãos essas memórias cristológicas da própria obra de Cristo. E eu tenho certeza que os cristãos sempre leram esses versículos aqui com essa lente de Cristo, não é? Porque evoca em nossa memória a atuação do próprio Jesus no tempo em que veio, certo? Não sei se pela foto que a pastora mandou lá, eu estava lendo um pouquinho, né? Mas só a fotinha lá da Bíblia, eu acho que Lutero também lia mais ou menos desse jeito lá. Acho que tinha um comentáriozinho de Lutero que ainda deu para me ler. E lá parecia que ele falava mais ou menos disso. Que o livro de Malaquias, então, apontava muito bem para o Cristo, nesse sentido. A intencionalidade dele de justamente localizar aí, né? É porque ele tinha essa clareza de que os profetas, e de forma bem especial os últimos, apontavam para Jesus. Eu vou te mandar depois o comentário todo, para você poder ver. Tá, obrigado. Agora, nessa mesma unidade aqui, o versículo 5, né, que é o próximo versículo, também é muitíssimo importante. O versículo 5 do capítulo 3 diz o seguinte: irei a vós com juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão, e distorcem o direito do estrangeiro, e não lhe temem, diz o Senhor dos Exércitos. Que texto, não é, gente? Que versículo, porque parece que está falando da nossa época, não é? Eu tendo a interpretar aqui a feitiçaria como toda aquela prática que tenta manipular o sagrado para propósitos próprios, né, para propósitos egoístas. É isso que eu tendo a ver feitiçaria, né, não como uma simples condenação de outras religiões, não é assim que eu vejo, mas contra todos aqueles que tentam manipular o sagrado para os seus interesses próprios. E isso em todas as religiões tem. Tem na cristã, tem em qualquer religião tem isso. Uma tentativa de manipulação do sagrado para os seus interesses próprios. Mas para além disso, para além aqui da questão religiosa, há uma questão social muito forte. Contra os adúlteros, a gente já viu isso. Contra os que juram falsamente, contra os que exploram o trabalhador em seu salário. Já existia desde aquela época, e na nossa época ainda mais, porque todo o nosso sistema de sociedade é construído em cima disso. Quanto mais tu puder explorar uma pessoa e menos ela ganhar, melhor. Não é nisso que é construída a nossa sociedade. Quanto mais tu puder cortar custo, quanto mais aquela pessoa puder trabalhar, melhor. É assim que essa gigantesca máquina vai girando. Mas é claro que Deus não se agrada disso. Ele vai testemunhar contra os que exploram o trabalhador em seu salário. Eu duvido se o empregador vai querer ter a vida do empregado. Ele não quer. Não é? É claro que ele não quer. Então, ele vai explorar. A nossa cidade viveu há poucos dias aqui uma greve dos rodoviários, e tem tantas questões envolvidas nisso, não é? Mas será que os empresários de ônibus gostariam de ter a mesma vida do motorista de ônibus? Ser tratado da mesma forma? Isso mostra muito bem a relação que a gente tem ainda hoje na nossa sociedade. Não é uma reflexão simples. Deus vai testemunhar contra aqueles que exploram o trabalhador em seu salário, a viúva e o órfão.
os desamparados da sociedade, distorcem o direito dos estrangeiros. A gente vive uma crise muito grande no mundo hoje, não é? De refugiados, de pessoas que estão nessa situação de ter que buscar um outro país. Hoje mesmo, quantas pessoas, milhares de pessoas se deslocando da Ucrânia, que vão virar refugiados em outros países. E o pior disso é que a gente vê movimentos nacionalistas de cunho cristão que tentam impedir, levantar muros, impedir que os estrangeiros entrem, não é? E tudo isso sob a bandeira de Cristo, sob a bandeira de Deus. É extremamente alarmante o mundo que a gente vive hoje. E aí a gente nunca deve se esquecer. E Deus sempre chama isso a atenção, o povo no Antigo Testamento. Vocês também já foram estrangeiros um dia. Né? E o Novo Testamento leva isso ao infinito, por assim dizer. Todos somos estrangeiros nessa terra. Olha só. Não é verdade? Todos somos estrangeiros aqui. Então, olha a preocupação social que esse simples versículo 5 traz. Praticar o mal é estar nessa rede aqui de corrupção, de estrutura de poder que oprime as pessoas, que negam direito aos mais vulneráveis. Se esse livro já não fosse polêmico bastante, agora a gente vai para os versículos 6 a 12 do capítulo 3. A pastora deixou o livro de Malaquias comigo propositalmente, eu sei disso, tenho consciência. Porque trata de tantas coisas, né? Simples, assim, um livro tão tranquilo. Bem tranquilo. Eu estava te ouvindo agora e lembrando, antes de você ir para o próximo ponto, acho que você travou. Será? Do livro. Voltou. Peraí, só um pouquinho. Peraí, você travou. A gente não viu a tua última fala, mas a gente não falou nada, tá? Tá. Antes de você ir adiante, eu fui perguntada hoje por uma pessoa. Ele me perguntou assim, pra você, qual é hoje... A gente tava falando sobre sei lá como é que a gente chegou no Apocalipse, ele perguntou... Aí eu falei quem era a besta do Apocalipse, né? E aí ele me perguntou assim, quem que a senhora acha que é a besta do Apocalipse hoje? Né, nos nossos tempos, quem seria? Aí eu não tive dúvida nenhuma de dizer que pra mim é o sistema capitalista. Acho que agora quem travou fui eu. Gente, a internet em São Luís hoje tá difícil. Tá, eu voltei agora, tava travado aqui. Travou pra todo mundo, eu acho, a internet em São Luís hoje. Não sei o que está acontecendo, conspiração com o nosso estudo. Eu achava que tinha sido só aqui no Maracanã. Eu tô em Ribamar, mas tá travando também. E aqui a internet é sempre tão boa, né? Olha só. Pois é. Deu pra me ouvir? Tá, se alguém se arriscar em ler esses versículos aí, 6 a 12. Eu não consegui ouvir, pastor. Seis a 12, é? David, quer ler? No capítulo 3. Tá, eu vou ler. Malaquias, né, gente? Eu cheguei um pouco atrasado pela internet. Versículo 6 a 12. Tá. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim,
vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós tereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, David. Então aqui tem os famigerados versículos sobre o dízimo, né? Aqui o texto diz que Deus condena aqueles que retêm o dízimo e as contribuições para o sustento do culto e dos sacerdotes levitas. Como consequência disso, a seca e a praga de gafanhotos sobre suas lavouras irão acontecer. Então, esse, sem dúvida alguma, é o trecho bíblico, um dos trechos bíblicos mais usados e abusados pelas igrejas para a exploração dos fiéis, né? Porque é o trecho aqui que trata do dízimo. Mas a gente não pode esquecer que o dízimo é uma instituição do Antigo Testamento para a manutenção daquele culto sacrificial. 10% do salário da pessoa. O dízimo não é 10% de muitas coisas, não é? Da plantação e tal. Então, era essa a instituição do dízimo no Antigo Testamento. Era para manutenção do culto templário lá em Jerusalém. Não há no Novo Testamento nada que mostre que essa instituição do dízimo continue para os cristãos. Não há, na verdade, o Novo Testamento segue um caminho contrário. Até porque o culto templário de sacrifícios foi abolido por Jesus. Não é? Então, aquele culto que depende dos levitas, que é toda uma tribo, que depende só dos dízimos, tudo isso foi abolido por Jesus. Então, o Novo Testamento segue numa outra direção. Não essa. Os adoradores de Jesus adoram em qualquer lugar, porque a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade. Então, Jesus condena muito o legalismo do dízimo que tinha no seu tempo ainda. Não é? Como era essa questão do dinheiro na vida dos apóstolos da igreja no Novo Testamento? O dinheiro aparece em forma de doações voluntárias, simplesmente para o sustento da missão e para o cuidado dos necessitados. Quando a gente lê o Novo Testamento, a partir de Atos, é para isso que a gente vê a necessidade do dinheiro, e nunca dízimo. Teriam assim, muitas oportunidades dos apóstolos terem pedido, terem cobrado o dízimo, mas a gente não vê isso em nenhum apóstolo cobrando dízimo de ninguém, porque fica claro que isso não continua. Para mim, os versículos-chave nisso está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz o seguinte: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Então, é dessa forma que a questão do dinheiro é tratada no Novo Testamento na vida dos cristãos, não como o dízimo, como uma obrigação de 10% do teu salário, porque senão o devorador vai te alcançar, nada disso, certo? Não sei se travou, gente, vocês podem me responder aí. Não, eu fechei minha câmera porque tava travando muito. Bem... Eu tô ouvindo super bem. Tá bom, tava só com tava só com essa formulação paulina é a nossa compreensão, né, na nossa igreja. Por muitos anos, Miriam vai lembrar, havia um sistema de cotas, assim, também nunca foi dízimo, assim, pelo menos
na história da nossa igreja no Brasil, nunca chegou a ser dízimo. Teve uma época em que era tipo um sistema sociedade, assim, tinha orçamento, aí se dividia as despesas do orçamento entre as pessoas membros, né? Entre os filiados, assim, da sociedade. Eu vou dizer assim. Mas isso já foi abolido há muitos anos e hoje se tem essa compreensão de que a contribuição deve ser espontânea e conforme o que está proposto no coração, né? Como também citaste. Mas é impressionante, por mais que a gente já esteja aqui em São Luís há tanto tempo, às vezes eu esqueço até de fazer o pedido das ofertas específicas dos cultos, né? Ainda outro dia eu fui fazer uma visita e a pessoa me disse assim: pastora, eu estou em dívida com Deus, se referindo à contribuição, né? Uhum. E aí eu disse para ela, então, né, se você quiser contribuir com a igreja para a manutenção das despesas que a igreja tem, né, para ter seu espaço, contar de luz, água, enfim, essa contribuição é bem-vinda, mas diante de Deus você não deve nada. Se devesse, não ia ter condições nenhuma de pagar, porque a dívida é grande demais, né? Ainda assim, essa compreensão ainda está muito forte no coração e na cabeça das pessoas. Muito, pastora, muito. E é claro que a gente sabe de tudo, todo o rebuliço que se faz com esses versículos ficou escancarado com a teologia da prosperidade, as igrejas neopentecostais, né, que se usam muito disso. Mas, infelizmente, não só nesse meio, em igrejas evangélicas tradicionais, esse é um entendimento também. Eu digo isso porque eu já ouvi na igreja, né, que fazia parte antes, que não dar o dízimo é uma forma de roubar a Deus, né? Já ouvi histórias de gente que quase não foi aprovada em concílio para ser pastor por causa dessa questão do dízimo, não é? Porque é interpretado como uma forma de roubar a Deus mesmo. Pois é. Então, a Sofia estava me mostrando uma coisa aqui que diz respeito a isso, né? Então, gente, a gente tem que entender o dízimo como uma instituição do Antigo Testamento, como tantas outras. A gente tem que entender que religião e Estado no Antigo Testamento estava junto. Aquilo não se separava. Então, era uma forma quase de tributo, né, para manter o culto templário ali. Então, era para isso que servia o dízimo, e no Novo Testamento não há nada disso, não há nenhuma indicação, nenhum versículo que apoie isso. Pelo contrário, a esmagadora evidência é contrária, é que agora as contribuições que a gente dá é de coração, é uma contribuição em forma de alegria por tudo aquilo que Deus fez por nós. Paulo poderia ter pedido dízimo inúmeras vezes, inclusive nesse contexto aqui de 2 Coríntios, que ele estava pedindo ajuda para o pessoal da Macedônia, que era uma igreja pobre. O pessoal da igreja de Corinto era uma igreja que tinha dinheiro. E ele podia então dizer: olha, dão dízimo, seu bando de crente, porque a igreja lá da Macedônia está passando fome, vocês não querem dar o dízimo. Mas nem numa situação como essa, ele não faz isso. Ele diz: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração. Por quê? Porque isso não existe na vida do cristão, esse legalismo. Porém, todavia, entretanto, a gente tem que ter cautela também, porque no momento que a gente se reúne como comunidade, há despesas, há gastos, não é? A gente quer melhorar o templo, quem é que vai pagar isso? É a comunidade que está querendo a melhoria do templo, né? A gente decidiu ter um templo, então há custos, não é? A gente quer ajudar socialmente as pessoas que passam fome, a gente quer comprar cesta básica. Tudo isso, se reunir em comunidade, tem um custo, não é? Isso não é pretexto para que a gente não contribua. Pelo contrário, a gente não tem sobre nós o jugo da lei, lá dizendo: olha, se tu não der, tu está devendo para Deus. Não. Mas nós temos que ser ativos como comunidade cristã. E tudo nessa sociedade, desde aquela época,
há um custo financeiro para as atividades da igreja, para as atividades sociais que queremos realizar, certo? Mas essa contribuição tem que vir de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com o nosso coração, certo? Foi engraçado porque eu escrevi isso aqui, eu preparei o estudo, né? E só hoje de tarde eu fui pesquisar no site da Igreja Luterana para ver se eu não ia falar alguma coisa que ferisse as doutrinas, a posição da igreja, né? E lá estava exatamente mais ou menos aqui como eu tinha formulado, né? Mas se eu falei alguma coisa, pastor, mas eu li. Você vê como o dinheiro pra gente é importante. Você já tá vindo aqui há mais de um ano, nunca te pedi dízimo, né? Mas Paulo mesmo recomenda ordem, né? Nessa questão de juntar o que está proposto no coração. Quando ele pede oferta para a igreja de Jerusalém, ele diz, mas não esperem eu chegar, já comecem a juntar agora, né? Porque para o fardo não ficar muito pesado lá depois. E eu acho uma das coisas muito bonitas da nossa igreja, que eu acho que ajuda na seriedade com a qual nós lidamos com isso, é o fato de que a contribuição não interfere em nada no pagamento do seu líder, da sua líder, né? O bonito da nossa igreja é que a contribuição não define o salário de seus pastores e pastoras. Então, a gente tem o piso nacional de subsistência, né? Os pastores lá da Miriam ganham um pouquinho mais, ganham talvez um abono, mas também para o abono existe um teto, né? Para aquilo que pode receber, por exemplo. O que a comunidade contribui não interfere. E eu acho isso muito interessante porque impede o risco do poder e do querer dinheiro ser superior ao evangelho, né? Porque eu que estou aqui na frente da comunidade, por exemplo, se eu gosto de dinheiro, eu acho que todo mundo gosta de dinheiro, né? Não conheço ninguém que não gosta de dinheiro, né? Eu não tenho nem como cair em tentação de pedir mais para a minha comunidade do que ela tem, porque não vai mudar nada. Por exemplo, o que eu vou receber pelo meu trabalho, porque é padrão, é fixo. Travou. Travei. Tem uma travada aí no final, mas... Voltei. Então, é isso, gente, esses versículos... E eu nem preciso dizer, né, que o devorador aqui, que o texto fala, é o gafanhoto, né, porque é claro que o dízimo lá é entregado nas lavouras, tudo que o pessoal plantava e tal, então fala do devorador, é o gafanhoto, não é o diabo, não é? Então... Você fala que é o diabo? Não, porque as igrejas falam que o devorador é o diabo, né? As igrejas, assim, muitas igrejas evangélicas falam que o devorador é o diabo. O diabo vai atacar, então, a pessoa. É surreal mesmo. Mas, para acabar com as polêmicas, né, a gente vai para o encerramento aqui, para a sexta e última unidade literária do livro. Acho que ficou claro essa parte, né, gente? Sobre as contribuições, o dízimo, o texto fala de dízimo, mas é uma instituição do Antigo Testamento, no Novo Testamento é uma outra realidade, aquilo que para nós... A última unidade literária do livro vai do versículo 13 do capítulo 3 até o versículo 3 do capítulo 4. E essa unidade, Deus promete que virá castigar os injustos, enquanto os justos brilharão como o sol. Eu vou ler aqui os versículos... versículo 1 e 2 do capítulo 4 traz mais ou menos isso. Diz o Senhor dos Exércitos, aquele dia virá, abrasador como fornalha, todos os presunçosos e todos os que cometem maldade serão como palha, e o dia que virá os queimará, não sobrará raiz nem ramo, né? O mal vai ser eliminado pela raiz, como diz o ditado brasileiro. E essa é a nossa esperança escatológica, né? Não que as pessoas, mas que o próprio mal seja eliminado pela raiz. Tem uma música brasileira de uma cantora que diz sobre, que fala um pouco sobre isso, né? Uma música que eu vi na rádio aí, até gostei. Versículo 2, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós
Saireis e saltareis como bezerros soltos no curral. Eu não sei se vocês já viram bezerro solto no curral. Eu tinha lá a gente criava muito, eu já vi bezerro solto no curral, mas via também cabrito solto no aprisco. E a cada pinote bonito que os bichinhos dão, de alegria, solto, é uma coisa assim maravilhosa, não é? Para os que temem a Deus, vai ser desse jeito. Ele vai trazer cura e nascerá para nós o sol da justiça. Vamos ser como aqueles cabritinhos pulando, livre, solto. A singeleza dos animais, eu acho que é o que mostra melhor isso, não é? Esse dia da esperança escatológica, a brincadeira dos animais livres, sabe? Livre de todo o mal, de toda a maldade. É maravilhoso, é incrível, certo? O livro ainda se encerra com 2 acréscimos posteriores, foram acrescentados depois no livro, né? O primeiro que lembra o povo de praticar a lei de Moisés, versículo 4 do capítulo 4, e o segundo é uma adaptação da promessa da vinda do mensageiro, lá do capítulo 3, que a gente leu, para a época final da redação do livro. Mas o livro mesmo, assim, sem essas adições finais, ele se encerra aqui no capítulo 4, né, com essa esperança escatológica do sol da justiça nascendo para nós, da cura vinda até nós e da nossa alegria plena, como os animais em sua singeleza brincando livres. Então, gente, era isso que eu preparei para a gente estudar sobre o livro de Malaquias hoje, né? Acho que foi proveitoso. Se tiver alguma dúvida, contribuição, quiserem acrescentar alguma coisa, corrigir alguma besteira que eu tenha falado, podem se sentir à vontade. Fantástico. Eu acho que quem adicionou esses 2 últimos versículos não foi muito feliz, né? Que encerrar com essa esperança escatológica e com esse teu sorriso no rosto, Tarcísio, é um alento para o nosso coração. Teu sorriso no rosto e esse brilho no olho, assim, de quem sabe dentro do coração do que está falando, né? De onde está onde está colocada a tua esperança. Então, acho que concluiu com chave de ouro essa noite de hoje, esse bloco de estudos temáticos, né, dos profetas. A gente se prepara já com coração, mentes para o próximo desafio, que são os livros de sabedoria.